Portuguese, Brasil. Version, o preço do dote. Adaptations. Names, Isabel, mother, Ricardo, father, Júlia, daughter, Gustavo, son-in-law, Dona Neide, mother-in-law, Seu Elias, father-in-law, Bruno, brother-in-law, Jaqueline, sister-in-law, Lucas, nephew. Location, Alphaville, São Paulo, a highly sought-after wealthy suburb. Currency, reais, R. High-end purchases, like the custom renovation, would be valued over 500,000 reais. O preço do dote. Eu dei uma casa para minha filha como presente de casamento, acreditando que sua união era algo a ser celebrado. Elegante, alegre, tudo o que uma mãe poderia desejar. No entanto, antes mesmo da cerimônia acontecer, esse suposto genro apareceu com toda a sua família. Pais, irmão, cunhada, todos se mudaram como se o lugar já lhes pertencesse. A primeira coisa que disseram foi: "Vamos ficar com a suíte master, ela pode cuidar de todas as tarefas." Eu percebi que eles não viam minha filha como uma noiva, mas como uma espécie de empregada doméstica. Mas o que eles não viram é que ficaram orgulhosos cedo demais e perceberam tarde demais que minha filha não é degrau para ninguém. No momento seguinte, garantimos que eles entendessem isso. A família dele era outra história, sem casa, sem carro, sem a menor contribuição financeira para o casamento. Seus pais viviam em um vilarejo remoto e trabalhavam como boias frias, enquanto seu irmão e cunhada mal se viravam com bicos na cidade. Ricardo e eu tínhamos dúvidas sobre esse relacionamento desde o início, mas Júlia estava apaixonada, profundamente, teimosamente, irremediavelmente apaixonada. Ela nos implorou, nos convenceu, insistiu, até que finalmente cedemos. Para garantir que ela não teria preocupações após o casamento, presenteamos-na com uma linda casa em um condomínio fechado em Alphaville, São Paulo. Uma casa isolada, completamente reformada nos mínimos detalhes. Ricardo supervisionou tudo pessoalmente, investindo centenas de milhares de reais em designs personalizados, acabamentos cuidadosamente selecionados e os melhores empreiteiros que o dinheiro podia comprar. Quando as reformas foram concluídas, ele estava tão animado que praticamente me arrastou até lá para ver o resultado final. Mas antes mesmo que pudéssemos entrar, uma voz inconfundivelmente estridente ecoou pela casa. Meu Deus, este condomínio é uma prisão. Todas as casas têm portões trancados. Como vou visitar os vizinhos se ninguém deixa as portas abertas? Gustavo, vá dizer a eles para pararem de bater a porta na nossa cara. E esta porta da frente, o que é isso, afinal? Parece uma fortaleza com todas essas grades, como se estivéssemos guardando um banco. O que nossos parentes vão pensar quando vierem nos visitar? Devem esperar lá fora como mendigos? Gustavo, chame uns trabalhadores e arranque esta coisa ridícula. Eu nem precisei vê-los para saber quem era. Dona Neide, a mãe de Gustavo. Uma raiva lenta e fervente começou a crescer em meu peito. Gustavo não havia contribuído com nada para este casamento. Sem casa, sem carro, nem mesmo um anel de noivado. Júlia havia comprado um secretamente para que não percebêssemos. Mas em vez de mostrar gratidão ou vergonha, eles riram disso, chamaram-na de esbanjadora e disseram que um anel era apenas uma formalidade. Por que gastar dinheiro com algo tão supérfluo? E agora, parada na porta desta casa, nossa casa, e ouvindo essa mulher se comportar como se estivesse inspecionando um motel decadente, senti minha paciência se esgotar. Júlia, sempre a pacificadora, tentou manter a calma. Seu Elias e Dona Neide, há um maravilhoso centro comunitário por perto. Se vocês procuram companhia, eles têm noites de jogos, eventos sociais, muitas oportunidades para conhecer pessoas. Dona Neide franziu o nariz. Jogos de cartas? Você acha que nunca jogamos cartas antes? Então, como se fôssemos invisíveis, os pais de Gustavo se afastaram para explorar a casa, olhando para os quartos, avaliando os móveis, agindo como se o lugar já lhes pertencesse. Sem saudação, sem um olhar em nossa direção. Júlia ficou ali, paralisada, dividida entre a cortesia e a incredulidade. Até Ricardo, normalmente a personificação da calma, parecia completamente perplexo. Percebendo minha expressão sombria, Gustavo se apressou e sussurrou. Seu Ricardo e Dona Isabel. Eu sei, meus pais podem ser barulhentos,
mas eles não têm intenção de ofender. Eles realmente amam a Júlia, eu prometo. Mas antes que eu pudesse responder, uma risada alta e estrondosa veio da suíte master. Agora este é um quarto magnífico. Era seu Elias. Por um pequeno momento, eu me permiti ter esperança. Talvez, apenas talvez, eles finalmente apreciassem o que tínhamos feito por Júlia. Mas então, minha respiração parou. Lá estava Dona Neide, estirada na cama nova como se fosse a dona. As pernas cruzadas, seus sapatos sujos ainda nos pés, os lençóis recém-passados, já manchados de terra de suas solas gastas. Ao lado dela, seu Elias acendeu calmamente um cigarro, ali mesmo na casa nova da minha filha. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele apertou a ponta incandescente na mesa de cabeceira de cerejeira, deixando instantaneamente uma cicatriz escura e carbonizada na superfície polida. A mandíbula de Ricardo apertou tão forte que pensei que ele quebraria um dente. Júlia, visivelmente envergonhada, cutucou Gustavo em silêncio, implorando-lhe com os olhos para intervir. Mas ele apenas abaixou a cabeça, os ombros curvados, como um menino repreendido. Nenhuma palavra, nenhum protesto. E então, como se a audácia não tivesse atingido o auge, seu Elias esticou os braços, suspirou contente e anunciou: "Este quarto é perfeito. Muita luz natural e uma vista espetacular. Nós ficamos com ele. Eu quase praguejei em voz alta. Por um momento, pensei que tinha ouvido mal. Mas não. Eles tinham acabado de se mudar para a casa da minha filha, olhado em volta e decidido reivindicar a suíte master para si. Júlia, Ricardo e eu ficamos paralisados, chocados demais para falar. Isso não era um mal-entendido. Isso era uma invasão. Seu Elias deixou a suíte master sem nos olhar e foi para um dos quartos menores. Ele olhou em volta, assentiu com aprovação e disse: "Este aqui é perfeito, ideal para o nosso neto." Então, ele se virou para Gustavo sem hesitar. "Ligue para o seu irmão e diga a ele para cancelar o aluguel. Ele e Jaqueline devem se mudar para cá com Lucas imediatamente." Como se tivesse sido decidido há muito tempo, ele continuou: "Colocaremos a casa no nome de Bruno para que Lucas tenha um lar estável quando começar a escola. Quanto a você e Júlia, vocês podem voltar para cá quando tiverem filhos. Não há necessidade de pressa até lá." Minha paciência se esgotou. Abri a boca para falar, mas Ricardo agarrou meu pulso e balançou a cabeça levemente. Ele queria ver se nossa filha conseguiria resolver isso sozinha. Se ela não estabelecesse limites agora, que futuro ela teria com aquela família? Eu exalei bruscamente e fixei meu olhar em Gustavo, o garoto que sempre pareceu educado, eloquente e respeitoso em nossa presença. Mas lá estava ele, cabeça baixa, costas curvadas, sem palavras. Um fantoche sem cordas. Júlia, no entanto, já tinha tido o suficiente. Sua voz ficou fria. "Esta casa foi um presente dos meus pais. Não é uma casa de hóspedes para toda a família. Vocês não acham que estão indo longe demais?" O ar na sala ficou pesado. A expressão de seu Elias escureceu. Fumaça saiu agressivamente de suas narinas, enquanto sua voz se tornava mais nítida. "Sua casa?" ele perguntou, com um aceno de mão desdenhoso. "Você realmente acha que este lugar pertence a você? É a casa do meu filho, então pertence a nós. E você tem a audácia de responder ao seu futuro sogro assim? Antes mesmo de vocês se casarem, o que você acha? Vai nos expulsar assim que tiver um anel no dedo?" Ele varreu o olhar pela sala e zombou. "Bruno paga aluguel todos os meses. Esta casa é enorme. Seria uma pena desperdiçar todo esse espaço. Por que eles não deveriam se mudar?" Dona Neide interveio imediatamente. Sua voz ficou mais estridente. "Eu entendo. É uma casa de casamento, mas honestamente, não é ridículo duas pessoas morarem em uma vila como esta?" Ela apontou para o quarto menor. "Qual é o problema de Lucas morar aqui? Vocês não têm filhos ainda. Por que um quarto tão perfeito deveria ficar vazio?" Então, ela acrescentou, como se fosse uma grande concessão: "Nós não queremos tirar vantagem de você, querida. Não queremos deixar você passar por momentos difíceis sozinha. Estamos aqui para ajudar, para apoiar você. Você deveria ser grata." Mas percebendo nossas expressões geladas, ela se virou para Júlia e sorriu.
Além disso, você logo será minha nora. É justo e correto que você cuide de nós. Cozinhar, limpar, garantir que estejamos confortáveis. Não pense que pode fugir do trabalho só porque é uma noiva. Meus dedos se fecharam em punhos. As mãos de Júlia tremiam ao lado do corpo. Sua respiração estava rápida e pesada. Mas Dona Neide não havia terminado. Honestamente, olhando para você, dá para perceber que você não é uma boa dona de casa. Por que você não se poupa do trabalho e pede para seu pai contratar uma diarista para cuidar de nós? O corpo inteiro de Júlia enrijeceu. Lágrimas subiram aos olhos, mas não caíram. Elas queimavam, quentes e raivosas, e então ela finalmente perdeu o controle. Se vocês querem uma casa na cidade, se querem ser cuidados, paguem por isso. Vocês estão me ouvindo? Seu Elias explodiu. Você ouviu como ela fala? Como se fôssemos mendigos. Desde quando o dinheiro da família dela é mais importante do que o nosso? Em um casamento, vocês compartilham tudo. Ela não entende isso. O rosto de Gustavo ficou pálido. Sua voz subiu em pânico. Júlia, você não pode dizer isso. Peça desculpas aos meus pais. Mas o olhar penetrante de Júlia se fixou nele. Sua voz era fria como aço. Gustavo, se você realmente acredita nisso, então pegue seus pais e saia da minha casa. Meus pais compraram isso, não você, não eles. A mão de Gustavo disparou e agarrou o pulso dela. Ju, vamos, não faça isso. Não seja tão teimosa. Ela puxou o braço como se o toque dele a queimasse. Não me toque! Dona Neide riu sarcasticamente. Olhe para você, Gustavo, patético. Ela nem é sua esposa e você não consegue controlá-la. Se você deixar isso passar, ela vai mandar em você pelo resto da vida. Sua voz ficou zombeteira. Você é mesmo um homem? Foi isso. Eu fiquei sem palavras. Eu peguei um copo da mesa e o atirei com força no chão. O estrondo ecoou pela casa, deixando um silêncio estranho e ressonante. Então, Ricardo avançou com um rugido de pura fúria. Ele se lançou sobre seu Elias e desferiu um poderoso soco em seu rosto. Seu Elias cambaleou para trás, bateu na parede e desabou no chão, ofegante. Um hematoma, vermelho escuro, já se formava em sua bochecha. Dona Neide gritou: Você é louco! Isso é agressão! Ricardo ficou sobre ele, sua voz grave e ameaçadora. Diga mais uma palavra e você não sai daqui vivo. Gustavo congelou. Seu rosto estava branco como giz. Ele não ousou se mover. Eu avancei e, pela primeira vez, Gustavo parecia aterrorizado. Sua voz tremeu. Eu só disse isso porque ela foi desrespeitosa com meus pais. Se ela se desculpar, talvez possamos esquecer isso. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, a palma da mão de Ricardo atingiu o rosto de Gustavo com toda a força. O impacto o fez cambalear para trás e cair no chão, uma marca de mão vermelha e brilhante em sua bochecha. Ele a segurou, atordoado, os olhos arregalados de descrença. Seu desgraçado! Ricardo rosnou. Isso foi pela Júlia, por cada palavra que você deixou eles dizerem sobre ela. Gustavo tropeçou para trás, respirando pesadamente com a expressão de um rato encurralado. Seu Elias, ainda atordoado, tentou se levantar, mas quando Ricardo se virou para ele, ele empalideceu. Se você me tocar de novo, eu chamo a polícia. Você vai para a cadeia por isso. Ricardo o agarrou pela gola, levantou-o e o arrancou do chão. Cala a boca! Seu Elias se debateu. Suas pernas chutavam descontroladamente. Seus sapatos caíram. Me solta, seu psicopata! Ricardo se inclinou para mais perto. Sua voz cortante. Agora eu vejo quem você realmente é. Mesmo que Júlia quisesse casar com alguém da sua família, eu nunca permitiria. Seu Elias estava tremendo agora, sua coragem completamente despedaçada. Ricardo pressionou com força. Minha filha é inteligente, linda e capaz. Ela não precisa do seu filho. Ela é boa demais para ele. Sua voz se suavizou, tornando-se mais perigosa. Vocês não puderam pagar por um casamento, não puderam comprar uma casa e mal chegaram aqui e nos insultaram, sujaram nossos pisos, fumaram em nossos quartos e agiram como se devêssemos algo a vocês. Então, deixe-me deixar claro. Ele empurrou seu Elias de volta, deixando-o cair no chão como um trapo jogado. Nós não vamos dar nada a vocês e agora saiam da minha casa. Seu Elias assentiu, tremendo. Ricardo jogou-lhe o sapato.
Pegue e vá embora. Seu Elias pulou, quase tropeçando enquanto corria para apoiar a porta. Eu cruzei os braços e sorri presunçosamente. Olhe para ele. Ele foge e deixa a esposa e o filho para trás. Dona Neide, ainda atordoada, de repente agarrou o braço de Gustavo e o arrastou em direção à porta. No limiar, ela não resistiu a uma última palavra de despedida. Você vai se arrepender disso. Gustavo poderia ter qualquer mulher que quisesse. As meninas brigariam por ele. Sua filha vai acabar sozinha. Eu avancei e ela saiu correndo. Enquanto desciam apressadamente as escadas, um deles deve ter tropeçado, porque todos os três caíram de repente na escada da frente, braços e pernas agitados descontroladamente. Os golpes duros ecoaram pelo caminho. Ricardo suspirou e balançou a cabeça enquanto os observava gemer no asfalto. Eles mereceram isso. Eu pensei que, assim que Júlia terminasse com Gustavo, ela finalmente estaria livre da bobagem daquela família e poderia seguir com sua vida. Mas eu havia subestimado o quão longe eles iriam. A conta de R$ 297. Naquela noite, Júlia chegou em casa do trabalho, visivelmente chateada. Sem dizer uma palavra, ela entrou e largou a bolsa, com um suspiro profundo. Eu franzi a testa. O que há de errado? Sem palavras, ela me entregou o telefone. Ela tinha acabado de receber um e-mail. De Gustavo, ela o havia bloqueado em todas as plataformas, ligações, mensagens, redes sociais. Mas, de alguma forma, ele havia encontrado um jeito de se intrometer novamente em sua vida. Ricardo e eu nos inclinamos e lemos o e-mail. O assunto era simples. Júlia, já que terminamos, é justo que você me pague o que me deve. Ricardo levantou as sobrancelhas. Você pegou o dinheiro emprestado dele? Júlia deu uma risada seca e sem humor. Olhe os anexos. Nós clicamos no arquivo e minha pressão arterial quase disparou. Era uma planilha, uma lista meticulosamente organizada de cada real que ele havia gasto com ela durante o relacionamento. Terça-feira, Starbucks 2 cafés, R$ 8. Flores para o Dia dos Namorados, R$ 14. Corrida de Uber no fim de semana passado. 12. Cartão presente de aniversário. 20. Jantar fora. 12 vezes total, R$ 70 dividido. R$ 880. Linha por linha, perfeitamente estruturada, rastreando um ano inteiro de despesas, como se fosse um investimento do qual ele esperava um retorno. E na parte inferior, em negrito, total, R$ 297. Estou sendo generoso, apenas me envie R$ 89 e estamos quites. Ricardo e eu encaramos a tela, atônitos. O calor subiu ao meu rosto. Meus punhos cerraram. Esse homem não tinha vergonha. Ele realmente pensava que não sabíamos a verdade? Em quase todas as refeições, todos os filmes, todos os passeios, Júlia havia puxado seu cartão de crédito. Gustavo nos havia convidado para comer uma vez, em uma lanchonete de fast food. No aniversário dela, ela havia comprado o iPhone mais recente para ele, gastando mais de R$ 5.000. No aniversário dele, ela ganhou um cartão presente de R$ 200. E no ano passado, quando o pai dele teve problemas de saúde, fui eu quem dirigiu até o hospital com um presente de R$ 1.500. E agora ele queria cobrá-la por isso. A pura audácia. E para completar, o e-mail terminava com uma ameaça mal disfarçada. Se você não pagar, não terei escolha a não ser ir ao seu local de trabalho e resolver isso pessoalmente. Resolver o quê, exatamente? Isso não era apenas absurdo, era patético. Humilhação no escritório e pagamento público. Assim que as portas do elevador se abriram, eu soube imediatamente que algo estava errado. Uma multidão havia se reunido no hall de entrada, cochichando e apontando para a porta. O ar vibrava de tensão, como se as pessoas estivessem antecipando um espetáculo. E bem no centro estavam Gustavo e seus pais. Gustavo estava encolhido em um canto, cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. Mas seus pais gritavam como se estivessem liderando um protesto de rua. A voz estridente de Dona Neide ecoava pelo ar. Onde está seu supervisor? Eu quero falar com um gerente. Estamos aqui por causa da Júlia. Ela deve dinheiro ao meu filho e se recusa a pagar. Os funcionários reunidos trocaram olhares confusos e cochicharam entre si. Mais e mais pessoas entravam.
atraídas pela comoção. E então, exatamente no momento em que Júlia e eu saímos do elevador, o andar inteiro ficou em silêncio. Todos os olhos se fixaram em nós. Dona Neide avistou Júlia e imediatamente apontou o dedo para ela. Sua voz guinchou um tom mais alto. Escutem todos. Esta mulher, sua colega, esteve com meu filho por 1 ano inteiro. Gastou o dinheiro dele, desfrutou de sua generosidade e agora que eles terminaram, ela acha que pode simplesmente ir embora sem pagar. Digam-me, isso é justo? Os cochichos ficaram mais altos. Espere, isso é verdade? Eu pensei que ela vinha de uma família rica. O pai dela não é um executivo sênior no Grupo Granete? E se tudo isso for mentira? O rosto de Júlia ficou vermelho. Senti seus ombros tremerem. Ela nunca havia estado em uma situação como essa. Publicamente humilhada, tratada como uma golpista. Ela sempre foi composta, profissional, respeitada. E agora, em um instante, a família de Gustavo a havia transformado em um espetáculo. Eu dei um passo à frente e coloquei gentilmente uma mão em suas costas. Calma, eu cuido disso. Endireitei meus ombros, cruzei os braços e fixei Dona Neide. No momento em que me aproximei, a arrogância dela recuou. Eles já haviam experimentado a fúria de Ricardo antes. Eles sabiam do que ele era capaz. Mas Dona Neide manteve sua fachada, tentando salvar seu show. Nós só queremos o que é certo. Sua filha deve dinheiro ao meu filho e estamos aqui para cobrar. Eu levantei uma sobrancelha, minha voz fria e cortante. Ah, já que estamos encenando um alvoroço público, quanto exatamente ela deve a você? Dona Neide hesitou por meio segundo, então se endireitou. Muito, muito dinheiro. Quanto exatamente? Insisti. Ela estremeceu ligeiramente. Então endireitou os ombros e praticamente gritou. R$ 3,34. A sala congelou. Por um momento, houve silêncio absoluto. Então, uma tempestade de risadas irrompeu. Espera, o quê? Todo esse drama por menos de R$ 4? Eu pensei que ela devia centenas de milhares ou algo assim. E ela acabou de dizer 30 centavos? Quem calcula algo assim? Os cochichos se transformaram em escárnio aberto. A compostura de Dona Neide vacilou, mas seu Elias interveio, determinado a salvar a dignidade deles. Ele alcançou atrás e puxou uma placa enorme, segurando-a como um cartaz de protesto bizarro. Este é um detalhamento completo de todas as despesas que meu filho pagou. O café dela, os ingressos de cinema, os jantares. Olhem os números. Ele começou a ler as transações em voz alta. Sua voz retumbou, como se estivesse apresentando um relatório de negócios. Mas quanto mais ele falava, mais a multidão reagia. O cara realmente listou cada café. Espera, flores do Dia dos Namorados por R$ 14? Isso é uma piada. Nem meu ex mais avarento era tão ruim. Anotar cada café. Isso não é orçamento, é comportamento de psicopata. E então Gustavo murmurou baixinho. Eu só anotei para planejamento financeiro, não porque sou mesquinho. Isso só piorou as coisas. O riso explodiu. Eu sabia que este era o meu momento. Eu dei um passo à frente, minha voz alta e clara. Ótimo. Já que vocês exigem pagamento, vamos fazer isso direito. A multidão se acalmou. Com lentidão deliberada, eu tirei meu talão de cheques, preenchi um cheque de R$ 300 e deixei todos verem o valor. Então, com um movimento casual do pulso, eu o joguei para Gustavo. O cheque voou pelo ar e pousou a seus pés. Aí está, totalmente pago até o último centavo que vocês supostamente exigiram. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Dona Neide se lançou sobre o cheque e o agarrou triunfantemente, até eu sorrir. Agora está resolvido, eu disse, arrastando as palavras lentamente, minha voz cortante. Já que estamos acertando dívidas, vamos falar sobre o que você deve a Júlia. Gustavo congelou. Seu rosto ficou pálido. Ele sabia exatamente o que eu queria dizer, e no momento em que eu disse, a multidão também soube. Dona Neide gritou, estridente e desesperada. Que dinheiro! Que bobagem! Eu ri friamente. Sério? Vamos aos números. Sim. Olhei para ela, inabalável. No aniversário de Gustavo, minha filha comprou um telefone novo para ele.
R$ 5.000. Quando o pai dele estava doente, eu pessoalmente levei um presente de R$ 1.500 ao hospital. Eu tenho os recibos aqui. Eu peguei meu telefone e toquei na tela. Isso são apenas as despesas que podemos provar. Mais de R$ 6.500, sem todas as coisas diárias que não listamos. Eu me viro para a multidão, minha voz alta o suficiente para que eles ouvissem. Digam-me, ele não deveria pagar isso de volta? A resposta veio imediatamente. Claro que ele deveria, isso é muito mais do que eles estão cobrando dela. Que hipocrisia! O coro de aprovação foi ensurdecedor, e os Miller se encolheram, seus rostos vazios e rígidos. Dona Neide, agarrada aos últimos vestígios de sua dignidade, bufou desafiadoramente. Você está inventando, mentiras, calúnia! Foi então que Júlia finalmente deu um passo à frente. Sua paciência havia chegado ao limite. Se você não quer reconhecer a verdade, ótimo. Então, vamos levar isso para outro lugar. Sua voz era nítida e firme. Ela se virou. Seu olhar fixou Gustavo. Que tal irmos ao seu escritório, ficarmos na frente da sua empresa e mostrarmos isso aos seus colegas? Você gostaria disso, Gustavo? Seu rosto perdeu toda a cor. O escritório dele ficava a apenas 2 andares acima do nosso, sem escapatória. O rosto de Dona Neide se contorceu de fúria. Sua ingratazinha! E então ela avançou. Sua mão se levantou, mirando diretamente o rosto de Júlia. Desta vez, eu estava pronta. No momento em que seu braço se moveu, eu me coloquei entre elas, minha voz grave, calma e firme. É melhor você abaixar essa mão. Um silêncio glacial se instalou na sala. O braço de Dona Neide congelou no ar. Seu rosto estava rígido e atordoado. Eu não pisquei, não hesitei. Eu apenas a encarei. Então, eu lentamente desviei meu olhar para Gustavo. Você veio aqui para fazer uma cena, mas a única coisa que você destruiu foi o último resquício de sua dignidade. Gustavo olhou para baixo, silencioso, derrotado. Eu inspirei profundamente e me virei para os funcionários reunidos, mas falei com Júlia. Vamos levar isso para a gerência da empresa dele e resolver profissionalmente. Sem gritos, sem ameaças, apenas passos claros. Sem mais uma palavra, nós nos viramos e caminhamos em direção ao elevador. Nós não olhamos para trás. Não foi necessário. O dano estava feito. O novo começo. O supervisor chegou rapidamente, sua expressão educada, mas confusa. Você pode me dizer o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, nos olhando e a multidão crescente. Eu peguei o e-mail de Gustavo. Aquele que ele havia enviado com tanta veemência para exigir dinheiro, mostrei a ele e resumi calmamente a situação. Nós não estamos aqui para brigar. Minha voz estava firme e inabalável. Nós só queremos uma resolução justa. O supervisor folheou o e-mail. Sua testa se enrugou ainda mais, enquanto eu continuava a explicar. Mas assim que terminei, um assistente se aproximou e lhe sussurrou algo no ouvido. Seus olhos se concentraram em mim e sua postura mudou quase instantaneamente. Com licença, a senhora é a dona Isabel da Granete? Eu assenti com um sorriso composto. Eu sou. Imediatamente, ele se endireitou. Seu tom se tornou formalmente educado, quase apologético. Lamento sinceramente que esta situação tenha escalado dessa forma. Nossa empresa leva o profissionalismo e a ética muito a sério. Vou falar com Gustavo em particular para resolver isso. Então, ele se virou para Gustavo. Seu tom ficou mais duro. Gustavo, estou realmente desapontado. Detalhar despesas pessoais, exigir reembolso após um término e causar distúrbios públicos em frente ao escritório de outra empresa. Isso é completamente inapropriado. Isso será relatado ao RH. Gustavo encolheu visivelmente. Sua cabeça caiu mais, suas mãos se agitavam. Toda resistência havia desaparecido. Eu assenti educadamente para o supervisor. Obrigada. Eu me virei para Júlia, pronta para ir. Mas justamente naquele momento, a voz de Dona Neide guinchou no ar. Espere, isso não acabou. Eu fiz uma pausa, me virei lentamente e a fixei com um olhar calmo e inconfundível. Eu não precisei dizer nada. Naquele momento, todos sabiam exatamente quem já havia vencido. Algumas semanas se passaram e a vida parecia voltar ao normal. Júlia voltou à sua rotina. Trabalho, café com amigos, yoga no fim de semana.
Ela parecia melhor, mais leve, sem o fardo do estresse passado em seus ombros. Ricardo e eu decidimos silenciosamente não mencionar Gustavo ou os eventos. Não queríamos reabrir feridas que ainda estavam cicatrizando. Ela parecia bem, pelo menos na nossa frente. Ela se certificava de que tudo parecia bem, até aquela noite. Ela entrou com comida para a viagem, mas algo em sua expressão estava estranho. Olhei para ela de lado enquanto ela arrumava a mesa. "Tudo bem no trabalho?" Perguntei casualmente. Ela hesitou, então me entregou o telefone sem palavras. Ele havia entrado em contato novamente. A tela mostrava uma mensagem de um número desconhecido, mas as palavras eram dolorosamente familiares. "Gustavo, Júlia, eu tenho pensado muito ultimamente. Eu sei que eu errei. Eu não deveria ter ouvido meus pais, e eu nunca deveria ter descontado minha frustração em você. Não me resta mais nada, mas eu quero recomeçar. Você me daria outra chance?" Eu exalei e olhei para ela. "Essa é a terceira." Sua voz era baixa. Eu não respondi. Eu assenti. "Bom, o silêncio é a resposta mais clara." Ela suspirou. "Eu simplesmente não entendo. Ele está falando sério ou ele só odeia perder?" Eu disse calmamente. "Provavelmente os dois. Mas isso não é mais problema seu. O crescimento dele não é sua responsabilidade." Ela olhou pela janela, silenciosa. Eu sabia que seu coração não estava vacilando. Não era amor. O que a sobrecarregava era o hábito, o resíduo emocional de ter investido tanto em alguém apenas para perceber que nunca valeu o esforço. Mas apenas alguns dias depois, as coisas tomaram um rumo. Naquela noite, ela entrou, seu olhar diferente. Não triste, mas mais frio, mais nítido. Ela colocou o telefone na bancada. "Mãe, olhe isso." Eu o peguei e meu estômago revirou. Uma postagem nas redes sociais. Uma mensagem anônima com uma foto borrada e uma montagem de vídeo, cuidadosamente editadas para contar uma história falsa. O título era cruel. Uma verdadeira caçadora de fortunas larga o ex após o término e ostenta a família rica. Acho que ela não é mais intocável. "O quê?" Uma raiva lenta e fervente cresceu no meu peito. "Temos que adivinhar quem foi?" Ela balançou a cabeça. "Eu não consigo rastrear a conta, mas olhe o conteúdo. As fotos, os vídeos, tudo é do Gustavo. Ele se cortou, usou uma página anônima, mas nós duas sabemos quem é." Eu cerrei os dentes. "Então, ele recorre a isso agora." Ela soltou um suspiro lento. A exaustão a dominou. "Eu só queria seguir em frente. Por que ele não me deixa em paz?" Eu peguei a mão dela e a apertei com força. "Porque ele não está obcecado por você. Ele está obcecado pelo próprio ego. Ele não consegue avançar, então ele puxa os outros para trás." Naquela mesma noite, eu contatei um velho amigo da faculdade que agora era advogado em um escritório de prestígio. Na manhã seguinte, enviamos uma notificação formal para remover o conteúdo anônimo difamatório, juntamente com uma solicitação para garantir os dados de identidade do autor para possíveis ações legais. Também entramos com uma ação civil por assédio para ter um registro oficial das ações de Gustavo. Por enquanto, tudo parecia se acalmar, mas Gustavo não havia terminado. Uma semana depois, Júlia recebeu um pacote pelo correio. Dentro havia uma carta manuscrita de Gustavo. O tom pingava remorso, culpa e nostalgia. Ele escreveu sobre o primeiro encontro deles, o sorriso dela, as noites em que ela cuidou do pai doente, cada linha cuidadosamente formulada para emocioná-la. Mas as frases finais revelaram a verdade. "Eu não posso aceitar que você se foi completamente. Você sabe que não me resta mais nada. Você era minha única luz. Se você não voltar, eu não sei o que vou fazer." Isso não era um pedido de desculpas. Era chantagem emocional. Meu rosto escureceu ao ler as últimas palavras. Sem hesitar, eu liguei para nosso advogado e iniciei a solicitação de uma medida protetiva. Naquela tarde, Júlia e eu fomos juntas ao tribunal. Ela se sentou em um banco, segurando a carta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Mãe!" Sua voz estava baixa e tensa. "Eu sei que estou lidando bem com isso, mas por que ainda parece tão exaustivo?" Eu coloquei uma mão em seu ombro.
Você não está exausta, você está se recuperando, e isso leva tempo, mas você está fazendo tudo certo. Ela exalou lentamente, então seu olhar encontrou o meu. Pela primeira vez, não havia incerteza em seus olhos. Eu não vou deixá-lo me machucar de novo. Eu sorri. Essa é minha filha. Algumas semanas depois, o tribunal concedeu oficialmente uma medida protetiva temporária, proibindo legalmente Gustavo de contatar ou se aproximar de Júlia de qualquer forma. Também fornecemos todas as evidências à equipe jurídica da Granete para garantir que fosse documentado caso surgissem mais problemas. Desta vez, não esperamos por um pedido de desculpas. Não demos a ele chance de reaparecer. Júlia estava finalmente livre. Ela não era mais a garota que se continha por causa dos sentimentos dos outros. Ela não era mais a noiva que cedia, pedia desculpas ou tentava consertar alguém que se recusava a mudar. Ela havia entrado totalmente em sua própria vida e, sem perceber, havia começado a cruzar os limites que ela mesma havia estabelecido. Ela mergulhou no trabalho, não se deixando distrair pelas emoções. Em vez de hesitar, ela assumiu vários projetos simultaneamente, provando sua capacidade de se destacar sob pressão. Ela sabia o que queria e, mais importante, o que não precisava mais. Então, veio a Conferência de Negócios Regional. A Granete a escolheu para representar a empresa em um grande evento de networking do setor. Ela subiu ao palco com autoridade, fazendo uma apresentação com confiança e precisão. O público, executivos, investidores, líderes do setor, ouviu, acenou em aprovação e, no final, vários representantes de diferentes estados a abordaram, ansiosos para trocar cartões de visita e discutir possíveis futuras colaborações. Este evento alterou sutilmente, mas irrevogavelmente, sua trajetória profissional e, com ela, sua vida. Em um almoço de networking informal, após a conferência, Júlia conheceu Matheus Oliveira. Matheus era cofundador da Capital Bahia Leste, formado pelo MIT e membro de uma proeminente família de empreendedores de São Francisco. No entanto, ao contrário da arrogância que muitas vezes acompanha o privilégio, ele era atencioso, eloquente e composto. A conversa deles foi breve, sem bate-papo supérfluo ou tentativas intrusivas de contato. Apenas uma conversa natural e espontânea antes de continuar em seu dia. Mas uma semana depois, Júlia recebeu uma carta manuscrita. Não era um grande gesto ou um convite efusivo. Era um agradecimento sincero, reconhecendo a força de sua apresentação e oferecendo feedback valioso sobre seu modelo de negócios. Ele também incluiu um livro sobre liderança e estratégia que ele pensou que poderia interessá-la. Ela ficou surpresa, até impressionada. Eu vi a carta e sorri ironicamente. Bem, pelo menos este não enviou uma conta após o término. Júlia riu baixinho, mas não respondeu. Mas havia algo novo em sua expressão. Uma serenidade tranquila que não estava lá antes. Não houve aventuras românticas repentinas ou abordagens apressadas. Com o tempo, as conversas deles se tornaram mais frequentes, mas nunca forçadas. Eles trocavam conhecimento do setor, frequentavam fóruns de negócios menores e ocasionalmente tomavam café para discutir tendências de mercado. Até que uma noite, enquanto Matheus a levava para casa, ele parou de repente e se virou para ela. Eu não sei o que você sente por mim, ele disse, sua voz firme e sincera. Mas eu quero que você saiba que eu gosto de você. Não por causa do seu trabalho, não porque você é brilhante ou independente, mas porque com você eu sinto que a vida é algo que vale a pena viver plenamente. Júlia congelou por um momento. Ela não esperava por esse momento. Não tão cedo, não tão diretamente. Ela ficou sentada, em silêncio, ponderando as palavras dele. Então, ela finalmente assentiu. Eu não sei o que o futuro reserva, ela admitiu suavemente. Mas eu gostaria de descobrir. Pela primeira vez em sua vida, ela entrou em um relacionamento sem medo, sem expectativas, sem hesitação. Para nossa surpresa, Matheus logo a apresentou aos pais. Seu e Dona Oliveira eram gentis, inteligentes e acolhedores. Nunca intrusivos, nunca julgadores ou questionadores. Em vez disso, eles trataram Júlia com o mesmo respeito que demonstrariam a qualquer adulto capaz. No jantar,
Dona Oliveira preparou pessoalmente uma pequena sobremesa e sorriu calorosamente. Esta é a primeira vez que Mateus traz alguém para casa. Eu tive que garantir que estivesse perfeito. Mais tarde, naquela noite, o pai de Mateus chamou Ricardo de lado e disse baixinho: ela é excepcional, inteligente, equilibrada e sabe o que quer. Estamos felizes que Mateus tenha conhecido alguém como ela. Não houve reivindicações, nem exigências, nem pressão para se submeter. Apenas uma família que valorizava a conexão genuína e o respeito mútuo. Era tudo o que a família de Gustavo não era. E pela primeira vez, todos nós pudemos ver. Júlia estava finalmente em um lugar onde estava segura, onde era valorizada. Mas coisas boas raramente passam despercebidas. Uma tarde, uma foto apareceu online. Um flagrante de Júlia e Mateus, em um evento corporativo. O sobrenome de Mateus rapidamente se espalhou, e logo a foto estava circulando nos círculos do setor. Não demorou muito para que a notícia chegasse a Gustavo. Naquela noite, Júlia deixou seu escritório e encontrou Gustavo esperando perto da entrada. Seu rosto estava pálido, sua expressão distorcida. Então, é isso agora. Ele se aproximou, sua voz baixa e cheia de ressentimento. Você me largou e correu direto para os braços de outro. Júlia não vacilou. Ela olhou diretamente para ele. Gustavo, vá embora. Você não tem o direito de me questionar. Suas narinas se dilataram. Você planejou isso o tempo todo, não foi? Você já estava saindo com ele quando ainda estava comigo. Sua voz ficou mais dura. Você precisa parar. Eu tenho uma medida protetiva contra você. Se você me seguir, eu chamo a polícia. Agora. O rosto de Gustavo se contorceu. Suas mãos se cerraram ao lado do corpo. Ele estava prestes a avançar novamente quando outra presença surgiu do estacionamento. Mateus se aproximou, sua postura calma, sua expressão ilegível, mas sua mera presença mudou a atmosfera. Ele ficou ao lado de Júlia, sua voz composta, mas firme. Eu não sei quem você é, Mateus disse, mas se você der mais um passo em direção a ela, eu mesmo chamo a polícia. Gustavo piscou, assustado. Ele não havia notado a chegada de Mateus e certamente não esperava por esse confronto. Você é o novo namorado, hein? Ele zombou, mas sua voz falhou com incerteza. Você acha que é melhor do que eu? Mateus não se deixou provocar. Não importa quem eu sou, ele disse calmamente. O que importa é que você entenda. Você não pode mais machucá-la. Não houve gritos, nem confronto dramático, mas o peso de suas palavras sufocou Gustavo mais do que qualquer briga. Por um momento, Gustavo ficou parado ali, olhando para eles. Júlia, ereta, intocada por sua raiva, Mateus ao seu lado, firme e inabalável, e algo nele se quebrou. Ele finalmente entendeu. A mulher que ele havia criticado, menosprezado e controlado, agora estava em um mundo diferente, cercada por uma luz que ele nunca poderia alcançar. E ele nem sequer tinha mais o direito de estar ao lado dela. Enquanto eles se afastavam, Gustavo permaneceu paralisado, seu rosto inexpressivo, uma tempestade de raiva, arrependimento e finalidade. Mas o mundo havia seguido em frente sem ele, e Júlia nunca olhou para trás.